Pronto, mais uma aulinha de hoje. Hoje é dia 19/10, segunda-feira, né? Hoje nós iremos fazer língua portuguesa, da página 18 até a página 22. Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Então vamos lá, página 18, leia o trecho de uma crônica, antigamente. Então, antigamente as moças elas chamavam-se, né, de mademoiselles. Elas eram mimosas, né, e muito prendadas. Então, as pessoas quando corrigiam antigamente, quando elas corriam antigamente, elas era para tirar o pai da forca, né? E não caía do cavalo magro. Então era uma forma de se expressar. Alguns jogavam verde para colher o maduro. Então eles falavam, jogava verde para colher o maduro, né? E sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que nesse entrementes esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada. Então, tudo isso são dizeres, tá? Que eles falavam antigamente. Encontravam alguém que lhes passavam manta e azulava, dando de vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, eles faziam aquilo, faziam quilo, saindo para tomar a fresca. Então, eles saíam para tomar a fresca. Era o dizer deles, era sair para tomar uma fresca, seria para se refrescar, né? E também tomava cautela de não apanhar sereno, de não ficar exposto ao sereno. Os mais jovens, esses iam aos animatógrafo, né? Mais tarde ao cinematográfico. Então, cautela seria tomar cuidado, muito cuidado, né? Entremente ao mesmo tempo. Então, a letra A, de acordo com o texto, antigamente as pessoas elas usavam as expressões, esse tipo de expressão, né? Para dizer que iam sair para se refrescar, né? Para tomar uma fresca, para se refrescar. Então, qual é a expressão? Tomar a fresca. Tomar a fresca seria para se refrescar. Procure no texto outras expressões antigas e sublinhe-as. Então, vocês vão sublinhar, por exemplo, caíam do cavalo magro, jogavam verde para colher o maduro, com quantos paus se faz uma canoa, embarcasse em uma canoa furada, lhes passava a manta e azulava, dando-os de vila Diogo, fazia um quilo, né? Era a forma que eles se expressavam. Tomar a fresca, não apanhar sereno. Então, tudo isso vocês vão grifar no texto, tá bom? A palavra cinematográfico corresponde atualmente à imagem abaixo. A palavra cinematográfico corresponde atualmente à imagem abaixo. Então, qual das duas seria cinematográfico? Onde tem a estrutura do cinema ou a estrutura de uma sala de aula? Na página 19, leia a seguir um exemplo como um produto seria anunciado em 1945. Então, tem algumas palavras que vocês vão achar estranho, né? Está sem apetite, né? Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo das funções digestivas do seu organismo. Vença esse problema tomando diariamente, passe bem, que possui um sabor agradável e um efeito
fortalecedor. Passe bem, limpa o sistema intestinal. Purifica o sangue, evitando a sonolência e abrindo o apetite. Então, antiácido e analgésico, passe bem, era o nome do remédio. Então, nas melhores farmácias, nos tamanhos grandes e pequenos. Então, vocês vão verificar que no texto tem vários anunciados, né, de revista, está bem diferente as palavras, né? Então, vocês vão ver como antigamente eles escreviam, por exemplo, farmácia, totalmente de uma forma que a gente desconhece, né? Mas que usava antigamente. Então, esse texto, ele foi produzido com base no anúncio, ele foi publicado numa revista Fonfon, né? E sua última publicação foi em 1950. 1950 foi essa publicação, tá bom? Você já teve dificuldade de ler um anúncio? Conte com os colegas. Então, a gente vai estar falando isso através do Zoom. Na letra B, observe a forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945 e escreva como elas são grafadas nos dias atuais. Então, apetite, olha como era estranho, né? Apetite com 2 P's, né? Funções com 2 C's, efeito com 2 F's, sistema, né? É totalmente diferente. Então, vocês vão ver as palavras e vão colocar hoje, como é que nós escrevemos essas palavras hoje, tá? Então, por isso que tem essa variação linguística nesse tema aqui. A variação linguística histórica se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Por exemplo, farmácia, que escrevia com PH, né? E farmácia, hoje, nós escrevemos farmácia normal, né? Então, essa variação linguística, ela pode ocorrer tanto na mudança da escrita, né? Quanto nas expressões que as pessoas, né? Que as palavras, elas caem de dedução, através de dedução, né? Então, como exemplo, algumas expressões, elas são apresentadas aqui na página 18, tá bom? Agora, na página 20, leia os textos a seguir. Então, aí temos 2 textos, o biscoito, né? E tem o texto número 1 e o texto número 2. Vocês vão fazer, com base no texto, na letra A, sobre o que trata cada um dos textos acima, né? Por exemplo, o texto 1, ele está apresentando uma receita, né? E vocês vão colocar aí no caderninho de vocês. E no texto número 2, está apresentando o quê? Um anúncio de uma máquina fotográfica. Então, vocês vão estar escrevendo essa questão e colocando no caderninho. Pinte as palavras que sofreram mudanças em sua escrita com o passar do tempo. Então, a letra C. Agora escreva no caderno cada uma das palavras que você pintou no item B, da forma como ela é escrita atualmente. Então, primeiro vocês vão assinalar, né, aquelas palavras lá que estão erradas. Depois vocês vão colocar na letra C, vocês vão colocar no caderno como que escreve a palavra biscoito, fotografia, açúcar, máquina, ela, paisagem, aparelho e fotografia. Todas essas palavras vocês vão estar escrevendo no caderno, né? E colocando na parte escrita, tudo detalhadinho, como é escrito hoje realmente, tá bom? A palavra correta, tá? Depois nós temos uma produção de texto na página 21. Então, nós vamos fazer essa produção de texto também no caderno.
É uma carta, né? Então, nesse capítulo que você leu, essa carta do leitor, você vai fazer a escrita do texto como um texto como se esse fosse enviado para um jornal. Então, nós vamos ter que planejar uma carta do leitor, tá? O leitor, vocês vão ter que ler a notícia, né? Todas as instruções e fazer até a página 22, que seria tudo anotadinho no caderno. As expressões, como a notícia foi lida, com base nessas anotações, decida se você vai escrever uma carta do leitor elogiando ou criticando o assunto da notícia. Então, tem que ser tudo bem planejadinho, tá? Ao escrever uma carta para um jornal ou revista, seja sempre respeitoso. Nós devemos respeitar sempre quem vai ler essa carta. Então, primeiro, escreva uma carta redigindo-se a um jornal que publicou a notícia. Número 2, deixe claro na carta qual é a expressão sobre assunto abordado. Número 3, empregue os adjetivos para expressar a sua opinião sobre a notícia. Número 4, use palavras que retomem outras para evitar repeti-las. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar repetindo as mesmas palavras, né? Colocar isso. Tem que sempre trocando as palavras, para não ficar repetindo. Número 5, ao final, assine a sua carta. Você tem que assinar a sua carta, tá? Escrevendo o seu nome completo, porque senão a pessoa não vai saber quem foi que emitiu essa carta. Enviando a carta do leitor, entregue suas cartas de leitor ao professor para que ele faça os comentários. Então, é isso aí, a gente vai estar fazendo no Zoom, cada um vai estar lendo a sua carta e a gente vai estar pontuando o que está correto, certo? Verifique o seu desempenho aí depois, tá bom? Então, nós vamos finalizar nossa aulinha de língua portuguesa por aqui.